Começando mais um episódio do Wikimetal, o segundo episódio de 2021, o segundo episódio da segunda década do Wikimetal. Nós que agora já temos mais de 10 anos de existência, estamos começando o ano. E para vocês verem como a safra é boa, como o rock, o heavy metal continuam bombando em alta, com um monte de lançamentos, esse é o tema desse episódio. A gente vai falar agora, nos primeiros dias do ano, quanta coisa já está programada, quantos discos fantásticos a gente está na ansiedade de saírem. Tem um monte de coisas que já vão sair nesta semana, talvez dependendo do dia que você está ouvindo o podcast, já até tenham saído, e a gente vai transcorrer aí um pouco por todos os discos que a gente está ansiosamente esperando em 2021. Bem-vindo, Nando Machado. Exatamente, Daniel Distler. Estamos aqui falando de um ano que mal começou e já temos muitas notícias boas, né? Motivos para a gente comemorar. Na verdade, olhando sempre, né, o copo, quando ele está pela metade, a gente pode achar que ele está meio vazio ou meio cheio, né? Eu acho que a gente, nesse caso, pode comemorar aqui o fato de que a pandemia trouxe pelo menos uma coisa boa pra gente. As bandas se trancaram nos estúdios, compuseram novas músicas, algumas regravaram músicas antigas, mas estão cada vez mais lançando novos álbuns, né, novas músicas, e saciando a sede dos fãs que estão realmente precisando desse tipo de conteúdo para seguir em frente com a vida, né? É isso aí. E como a gente vai falar de uns 20 discos, né? Vamos tocar o barco aqui, que senão esse episódio vai ficar gigantesco. E eu vou começar com os lançamentos desta semana. Esse episódio está indo ao ar dia 21 de janeiro, e no dia seguinte, dia 22 de janeiro, temos dois lançamentos que a gente vai falar. Eu vou falar do primeiro, que é de uma banda Orgulho Nacional, do Nervosa, com sua nova formação, lançando Perpetual Chaos. Já lançaram 2 singles, né? A própria faixa título, né? Perpetual Chaos, e também uma outra música muito legal chamada Guided by Evil. Além disso, né, como esquenta para o álbum, as meninas lançaram 3 partes, né? Um documentário de como foram as sessões de gravação, como as meninas se encontraram no aeroporto. Foi bem legal para quem curte a banda. Tem 3 vídeos, parte 1, 2 e 3 desse documentário, de como é que é essa nova fase da banda Nervosa, uma nova formação, né? Prica é a remanescente da formação antiga na guitarra, mas ela trouxe Diva Satânica nos vocais, a Mia Wallace no baixo e a Eleni Nota na bateria, e estamos ansiosos para ver as meninas do Nervosa quebrando tudo, né, Nando? É muito legal. Inclusive, eu vi outro dia esses vídeos, né, playthrough, né, onde o artista mostra tocando ou cantando a música. Eu vi a Diva Satânica cantando essa música Perpetual Chaos, tá no YouTube, inclusive, da banda. É inacreditável, assim, as meninas estão com sangue nos olhos, e essa formação com certeza vai dar super certo, já tá dando, né? Tô super feliz com esse momento do Nervosa, né? Uma banda que a gente sempre torceu muito, muito legal ter mulheres fazendo esse tipo de som, fazendo sucesso, né? Conquistando o espaço, e a gente fica muito orgulhoso de ter sempre, desde o primeiro dia, a gente sempre apoiou essa banda, e o fato delas terem se separado, né? Elas terem uma formação nova, quer dizer que a gente teve uma outra banda que também deve lançar disco esse ano, que é o Crypta, né? Que é a banda liderada pela Fernanda Lira, que saiu do Nervosa, era baixista e vocalista do Nervosa, e ela formou o Crypta também com excelentes musicistas, também prometem muito aí para 2021, né? É isso aí, levou a Luana, né, que era baterista, né, da Nervosa, pro Crypta. Também é um lançamento. Ainda não temos data, né, no dia que estamos gravando esse podcast, ainda não temos data da Crypta, mas como você disse, 2 bandas nascidas, né, de uma, então quem ganha são os fãs, né, com certeza. E outra banda que a gente gosta muito, que está lançando também um álbum novo nesse dia 22 de janeiro, são os veteranos, já indo para um caminho mais para o hard rock, para o rock clássico. São os veteranos do Dead Daisies, né? A banda está lançando o primeiro álbum com o Glenn Hughes no vocal, né? Glenn Hughes, que todo mundo sabe, foi baixista e vocalista do Deep Purple na MK3, né? Na terceira formação do Deep Purple. Depois ele tocou em várias bandas, foi até vocalista do Black Sabbath. Ele teve o Phenomena, ele teve o California Breed, teve o Black Country Communion com o Joe Bonamassa, com o Jason Bonham. É o The Voice
of Rock and Roll, né? O Glenn Hughes é um dos maiores vocalistas, apesar dele no Deep Purple fazer backing vocals, né, na época, mas ele é um dos maiores vocalistas do rock, sem dúvida. Eu fui ver recentemente o Glenn Hughes tocar em São Paulo, uns 2 anos atrás, e ele tá em forma, assim, impressionante o que ele tá cantando. O Dead Daisies lança o Holy Ground, que é o 5º álbum de estúdio, no dia 22 de janeiro, como eu já falei, e é uma super banda, né? Uma banda que tem nada mais nada menos que o Doug Aldrich na guitarra, cara que já tocou no Ronnie James Dio, já tocou no Whitesnake. O baterista é o Dean Castronovo, que tocou no Journey, em várias outras bandas. E o David Lowe, que é o guitarrista australiano que toca também nessa banda. Então a banda sempre foi um quinteto. Dessa vez agora eles viraram um quarteto, porque o Glenn Hughes toca baixo e canta. Mas já passou um monte de gente importante por essa banda, desde John Tempesta na bateria, ou até o Richard Fortus, que é o guitarrista do Guns N' Roses, já foi guitarrista do Dead Daisies. John Corabi, que cantou já no Motley Crue, já foi o vocalista dessa banda também. O Brian Teach também, que é um grande baterista. Uma banda que já revelou vários músicos, né? E dessa vez lança mais um disco de estúdio. A gente já ouviu 4 músicas desse disco e o disco tá uma pedrada, vale a pena conferir. Ainda em janeiro temos Too Mean to Die, do Accept, o novo disco do Accept, dos alemães, que lendários, né? Puta, nos anos 80, quem não se lembra, né, de Restless and Wild, Fast as a Shark, tantos clássicos que o Accept nos trouxe, né? Balls to the Wall, enfim, tanta coisa legal. E agora, dia 29, eles lançam um novo disco. Esse disco era para ter saído já na sexta passada, dia 15 de janeiro, mas por conta do fechamento da fábrica devido ao Covid, atrasou tudo e atrasou um pouquinho, né? 2 semanas, e vai sair agora no dia 29 de janeiro. Eles já lançaram uns singles muito legais. Eles lançaram Zombie Apocalypse, lançaram The Undertaker e a faixa título To Mean to Die. O disco é muito bacana, a capa é uma cobra assim, soltando uns raios, muito legal a capa também. E ansioso para ver a Accept, porque é daquelas bandas clássicas que a gente sempre confere. E o Mark Tornillo, né, que entrou no lugar do Udo já faz tempo, é um baita vocalista e a banda afiadíssima. Eu ia comentar sobre o Mark Tornillo, né? A banda teve uma baixa, né, que foi a saída do Dirk Schneider, e eles realmente escolheram o cara certo, né? Eu já vi o show do Accept com o Mark Tornillo e o cara é um gigante no palco. É mais ou menos como se fosse um Brian Johnson numa banda de power metal, meio thrash metal. O Accept, eles influenciaram muito todas aquelas bandas que vieram da Bay Area, né? Todo mundo reconhece o Accept como uma grande influência pro thrash metal, pra criação do thrash metal, e eu gosto muito desse vocalista, ele com o Wolf Hoffman, né, que é o guitarrista, o líder da banda, fazem uma dupla sensacional. Dessa vez o Peter Baltz, que é o baixista que estava desde o início também, há muitos anos tocando no Accept, não vai estar mais na banda, né? Ele saiu do Accept, mas eu acho que essa dupla, Wolf Hoffman na guitarra, que é um excelente guitarrista, e o Mark Tornillo nos vocais, não deixam pedra sobre pedra. Eu também estou ansioso pelo disco novo do Accept. Mais uma banda que vai lançar, na verdade não é uma banda, é um artista, né, que vai lançar um disco nessa mesma data do Accept, do dia 29 de janeiro, é o grande Steven Wilson, né, o cara que era líder do Porcupine Tree, um cara muito criativo, um artista único, né, um cara que faz o som muito diferente. Ele vai lançar um disco, já lançou também alguns singles desse novo disco. O disco vai se chamar The Future Bites, e o Steven Wilson faz um som extremamente progressivo, e o cara tem muita influência dessas bandas desde King Crimson, Jethro Tull, para quem gosta de Yes, de Pink Floyd. É um cara que faz um som progressivo nos dias de hoje, né? Inclusive ele ficou famoso por ter remixado os clássicos, né, do rock progressivo, como alguns discos do King Crimson, que é por exemplo, In the Court of the Crimson King, e os clássicos do Jethro Tull, Aqualung. Ele remixou também o Close to the Edge do Yes. É um cara muito talentoso, um artista inglês da cidade de Hertfordshire. O Steven Wilson sempre vem com coisas diferentes, e o som dele não tem limites, assim. Ele faz
tem músicas que vão do pop até um som mais pesado, mais influenciado pelo metal. E na mesma toada dessa balada progressiva, né, que a gente veio aí de ouvir um pouquinho do Steven Wilson, para fechar ainda o mês de janeiro, no dia 30 de janeiro, um dia estranho até, não é uma sexta-feira, né, o Dream Theater lança um disco ao vivo. A gente obviamente está aqui focando muito nos discos do estúdio, mas eu quis colocar um pouquinho desse disco porque tem duas coisas que eu queria comentar desse disco do Dream Theater. É um disco ao vivo de 2017, bem recente, que se chama Images, Words and Beyond, ao vivo no Japão. Vai ser o Images and Words, para mim o melhor disco do Dream Theater. Eu tô ansioso para ver esse disco, vai ser um lançamento muito bacana. A segunda coisa que tem a ver com isso é que no finalzinho de novembro, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, eles lançaram também um disco ao vivo que se chamou Distant Memories. Foi ao vivo em Londres e tinha, para mim, o segundo melhor disco do Dream Theater ao vivo, que é o Scenes from a Memory, na íntegra, tocado. Eu adorei ouvir ele ao vivo nessa execução em Londres, por isso fiquei ansioso para ver como seria o Images and Words ao vivo. E é isso que vai acontecer dia 30 de janeiro, o lançamento desse disco. Acho que vai ser bacana também. É muito legal, inclusive falando sobre o Dream Theater, uma das novidades legais de 2020 foi que o Mike Portnoy lançou um novo trabalho com uma, não sei se você ouviu, Transatlantic, onde ele toca com o Pete Trevaras, que é o baixista a vida inteira no Marillion, né? É uma banda também de rock progressivo muito legal. O Portnoy tá sempre envolvido. Eu só peguei o gancho do que você falou, eu tava falando do Dream Theater, eu lembrei do Portnoy, inclusive porque ele parece que voltou a se falar com o guitarrista da banda, né? Eles sempre... O Petrucci, né? Eles que formaram a banda juntos e estudaram lá, vieram da Universidade de Berkeley, né? Estudavam juntos, formaram a banda. Parece que ficaram um tempo meio sem se falar e eu vi que esse ano eles voltaram a se falar, retomaram, né, a amizade. Quem sabe voltam a tocar juntos. Pô, e com isso fechamos o primeiro mês do ano, né? Quanta coisa legal, só em janeiro, né, Nando? Vamos começar fevereiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre um artista que a gente vai ter a honra de lançar, né, pela 4Music, pelo Wikimetal, que vai ser demais. Val Santos lançando o primeiro single de carreira solo dele, Fire. Fala um pouquinho disso, Nando. O Val Santos é um grande amigo, eu sou até suspeito para falar, porque já tocamos juntos, inclusive no Toy Shop, em outras bandas, vários projetos. O Val é um cara super talentoso, tocou bateria no Viper, né? Na época, antes do Theater of Fate, ele durante um tempo foi o baterista do Viper, depois abandonou a bateria e virou guitarrista, formou o Toy Shop por muitos anos, tocou no Toy Shop, toca até hoje, né? A banda tá meio parada por causa da pandemia também, mas... ele toca no All My Life, né? Do Viper. Tocou no All My Life também, no Viper, boa lembrança, inclusive tem músicas dele, né, no disco. Ele é um excelente compositor, excelente... Que a gente vai relançar, hein? A gente vai relançar esse ano ainda, esse All My Life. Muito bem lembrado. E o Val, como excelente guitarrista, excelente produtor, nesse período aí que ficou em isolamento e tudo, acabou se dedicando a um projeto solo, né? Um projeto de produtor mesmo. Ele fez todas as músicas e convidou vários artistas para participarem desse projeto. Inclusive essa primeira música, Fire, tem a participação na guitarra do Johan Kisser, né? Excelente guitarrista, Johan Kisser, filho do nosso mestre Andrés, e no vocal o Alexandre Grunheit, né? Que é o vocalista e guitarrista do Ancestral, tem banda de cover do Metallica, o cara que tem uma voz bem parecida até com a do James Hetfield. E então vocês vão ouvir um trechinho da Fire, e eu tô ansioso pelas próximas músicas aí do Val Santos, que além de amigão nosso há muitos e muitos anos, é um tremendo produtor e guitarrista. Descasso vai vir do Val, vai ser demais, mas essa música Fire já é de arrepiar, vai ser muito legal mesmo. Eu já ouvi uns pedacinhos de outras músicas, vai ser muito legal mesmo. Bom, mas nesse dia 5 de fevereiro tem uma outra coisa que eu tô super ansioso. Aliás, tem mais duas coisas, eu vou falar de uma e você fala de outra, Nando. A que eu vou falar é assim, todo mundo sabe como eu gosto de Queensryche, todo mundo sabe, sei lá, quem acompanha aqui nosso podcast sabe que eu gosto muito de Queensryche e que eu gosto muito do Jeff Tate. Pra mim, o Jeff Tate é um dos maiores vocalistas da história, junto com o Bruce, junto com o Dio, junto com, sei lá, o Eric Adams, tá no top 5 aí. Então, quando ele sai do Queensryche, eu acho que pouquíssimos vocalistas cairiam bem dentro da banda pra representar o que era o Jeff Tate no Queensryche. E um dos pouquíssimos vocalistas do mundo que acho que cairiam bem e caiu muito bem é o Todd La Torre,
que substituiu o Jeff Tate no Queensryche e tá lançando no dia 5 de fevereiro o seu primeiro disco solo, que se chama Rejoice in the Suffering. Agora, a coisa que realmente me surpreendeu é que o single que ele liberou, uma música por enquanto ele liberou, a gente vai ouvir um trechinho agora, que se chama Vanguards of the Downwall, não tem nada a ver com o Queensryche. É uma pegada meio Testament, meio Êxodos, com um vocal tipo Jeff Tate, né, do Todd La Torre, e eu achei que ficou muito, muito legal. Eu só ouvi essa música, tô ansioso pra ouvir esse disco. Todd La Torre tocando thrash metal mesmo, Bay Area, com um vocal fudido, muito legal. Rejoice in the Suffering sai dia 5 de fevereiro. E outra banda que lança agora mais um disco também de estúdio são os Foo Fighters, né? Lança o Medicine at Midnight. Eles já lançaram 3 músicas. Primeiro, a música foi meio uma surpresa, Shame Shame. Eles lançaram no final de 2020. Depois, no primeiro minuto de 2021, eles lançaram a No Son of Mine. E agora, recentemente, no começo de janeiro, também lançaram o terceiro single, Waiting on a War. A banda está bem envolvida nas questões políticas dos Estados Unidos. Inclusive, eles vão se apresentar, não sei que dia você está ouvindo o podcast, mas eles estão se apresentando na posse do Biden, né? Entre outros artistas também, Bruce Springsteen, etc., John Legend e outros também foram convidados para tocar na posse do Biden. A gente espera que corra tudo bem, que nada de estranho aconteça, né? Mas o Foo Fighters, eles já declararam seu apoio aí aos democratas americanos há bastante tempo, né? E aí chegamos no dia do meu aniversário, dia 26 de fevereiro, como presente, Nando. Alice Cooper vai me dar um presentão, ele tá lançando Detroit Stories. Ele já lançou 2 singles, eu adorei os 2, são covers meio desconhecidos. E a ideia do disco dele, o conceito do álbum, é homenagear a cidade natal de Alice Cooper, né, Detroit, né, Rock City, né, uma cidade do rock, né, e assim, tentar ilustrar no disco todas as razões que fazem com que Detroit seja conhecido como Detroit Rock City, os sons, os nomes, bandas que ele tá gravando covers e tudo mais. Ele soltou 2 singles, né? Uma música que chama Rock and Roll, que é uma releitura do The Velvet Underground, que é uma música escrita em Detroit pelo Lou Reed. E essa música que a gente vai ouvir agora, que eu achei demais, é muito legal, que se chama Our Love Will Change the World. É um cover da banda Outrageous Cherry. Our love will change the world. Quem lança disco também no seu aniversário, Daniel, são os holandeses do Epica, banda liderada, né, pela Simone Simons, grande vocalista, mas que também tem na sua formação o Mark Jansen, né, que é também guitarrista e também canta na banda, cara que compõe muito junto com a Simone Simons e também lidera o Epica. Eles vão lançar o 8º disco de estúdio, o disco se chama Ômega, e eles são excelentes representantes desse metal mais melódico, mais sinfônico, né? Já lançaram 2 singles desse disco e a gente espera também que seja um grande trabalho do Epica, a banda que tem muitos e muitos fãs no Brasil. Falamos de metal sinfônico, falamos de clássico como Alice Cooper, falamos de coisa mais hard rock, que nem o Foo Fighters, falamos de progressivo com o Steven Wilson, o Dream Theater, falamos de porrada com Nervosa, falamos do Accept, falamos de tanta coisa e estamos terminando fevereiro. É isso, esse 2021, né? Acho que esse programa vai ter que ser dividido em 2 partes, se bobear, hein, meu? É que como os lançamentos ainda não estão muito previstos, vamos para março e depois a gente vai espaçando mais. Mas em março tem 2 lançamentos bem legais. Eu vou pedir para você conduzir, porque um deles é uma banda que a gente adora, que a gente foi no show, que a gente entrevistou o vocalista Biff Byford, e eles estão lançando um disco muito especial, né? Muito especial. Eu gosto muito quando as bandas fazem releituras de outras músicas. Eu vi essas versões, né? O Saxon vai lançar um disco de covers, né? De versões de bandas que realmente inspiraram muito eles, e o disco tem um nome bem vem a calhar, né? Propício, porque o disco se chama Inspirations. O disco vai se chamar Inspirations, vai ser lançado no dia 19 de março. E o disco tem, eu vou falar algumas coisas aqui, tá? Painted in Black do Rolling Stones, Immigrant Song do Led Zeppelin, Paperback Writer dos Beatles, Evil Woman do Sabbath, Stone Free do Hendrix. Além disso tem Motorhead, Deep Purple, Tin Lizzy, AC/DC, Kinks. São 11 músicas
de grandes clássicos do rock sendo interpretadas, né, reinterpretadas pelos ingleses do Saxon, uma banda que a gente gosta muito, que ajudaram a criar a New Wave of British Heavy Metal, né? Tão nativa até hoje, assim, em grande forma. A gente foi alguns anos atrás no show deles, como você falou, e eles estão quebrando tudo, continuam pesados e fazendo um som do mesmo nível que sempre fizeram, né? E na semana seguinte, dia 26 de março, depois do lançamento do Saxon, a gente vai estar essa semana, sem dúvida, no repeat, ouvindo essas 11 músicas. Você falou aí, já fiquei coçando de vontade de ouvir Black Sabbath, Rolling Stones, Beatles, na versão do Saxon, vai ser demais. Mas aí na semana seguinte vai vir um lançamento muito aguardado. Muita gente falando assim, uma década que essa banda não lançava um disco. É quase verdade, é mais ou menos verdade. Em 2017 eles lançaram um disco que é cheio de releituras, tinha 2 músicas inéditas. Mas um disco inteiro só com músicas inéditas, realmente somente em 2011, ano da fundação do Wikimetal. E agora, em 2021, 10 anos depois, o Evanescence, da nossa querida Emily, está lançando The Bitter Truth, um descasso, 5º álbum da banda. Já lançaram os singles You're Right, Use My Voice, The Game Is Over, Wasted on You, ou seja, já lançaram metade do disco, porque no fundo eles anunciaram esse disco em abril de 2020, quase um ano atrás, porque o plano era lançar esse disco lá no meio do ano de 2020, aí veio a pandemia, eles foram postergando tudo, foram atrasando tudo, e agora vai. Acho que agora sai no finalzinho de março, dia 26 de março, The Bitter Truth. Acho que vai ser um descasso. Eu gostei muito dos singles. Eu gostei muito dos singles também, gosto muito da banda. A gente já teve a oportunidade de ir a shows do Evanescence, né? Tanto em São Paulo quanto no Rock in Rio. E entrevistamos algumas vezes a Emily. Você entrevistou uma vez, eu entrevistei outra. E ela foi sempre muito simpática, muito inteligente, a Emily. E um talento, né? Além do carisma, todo o carisma que ela tem como uma artista, né, performática ao vivo, tudo, ela tem uma voz, ela canta muito bem. Então, eu acho que é o destaque dessas músicas, pelo menos das músicas que a gente ouviu até agora do Evanescence, pra mim, a cantora é Emily, né? O talento dela como cantora realmente ultrapassa qualquer previsão, assim. Ela tá sempre surpreendendo, assim, como vocalista, pra mim, é um grande vocalista. Muito legal. Com isso, fechamos o primeiro trimestre do ano, né? Falamos de quase 15 discos, de tudo quanto é estilo. Então, se você tem aquele amigo, sabe, que fala assim, o rock and roll morreu, né? Não tem nada novo, né? Pede pra ele ouvir esse podcast aqui, esses trechinhos aqui. ele vai ver o que é coisa nova. E aí, pro resto do ano, tem várias coisas que devem sair. Já tem algumas coisas no gatilho, já tem alguns discos com nomes, mas que ainda não tem data. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria falar o último disco que tem já data firme mesmo, vai sair em abril, dia 16 de abril. É uma banda que você, Nando, teve a grata satisfação de assistir, acho que 2 vezes, uma num festival. Você falou assim, essa banda até que é boa, não achava que era tão boa. E depois você foi ver num lugar só eles tocando fechado e falou assim, de fato, essa banda é muito boa. Eu adoro essa banda, apesar das críticas que eles recebem, e tô muito ansioso porque os 2 singles que eles lançaram, eu achei demais. Eu achei a banda descobrindo a sua identidade, descolando do Led Zeppelin, que todo mundo fala que é imitação, mas temos o Greta Van Fleet lançando The Battle at the Garden's Gate, produção do Greg Kurstin, que é produtor do Foo Fighters. Vai ser um descasso, acho. Gostou muito do Greta Van Fleet, já tive muito pé atrás com eles, porque realmente eles no começo pareciam muito Led Zeppelin, né? E pareciam realmente uma banda um pouco original, né? Não que às vezes as bandas conseguem ter qualidade mesmo sem ser tão originais, né? No caso deles, eu fiquei muito surpreso porque eu vi por acaso no Lollapalooza um trechinho bem de longe do show e deu pra sentir que eles não são só uma banda cover do Led Zeppelin. Aí decidi ir no show na áudio, que eu vi a banda realmente um show deles, né? De perto, e eles tocando ali. O guitarrista da banda é muito bom, né? Realmente o vocal não é o tipo de vocal que me agrada tanto, mas eu já percebi que nesse disco novo ele não tá cantando tão agudo. Eu não gosto de vocal tão agudo, mas eu já vi que essas músicas novas ele não tá cantando tão agudo, mas é uma banda que só tende a crescer. O mais legal dessa banda é que eles realmente levam o público
mais novo, eles têm esse apelo, né? Levam bastante, muito as meninas que não costumam ir em shows de rock pesado, e eles fazem aquilo, são de verdade, não é uma banda cover, não é uma banda forçada, eles não estão ali para agradar ninguém, eles estão fazendo som de verdade, dá para ver que eles têm alma no negócio, e ao vivo é quando você realmente enxerga a verdade da banda, a identidade da banda, né? E além de todos esses discos que a gente já ilustrou aqui, que a gente listou aqui, que já estão com nome, data, já tudo certo para saírem, tem outras coisas que estão no gatilho. Então a gente tem ainda, neste ano, já com o nome, hein, The Sick, The Dying and The Dead, que vai ser o novo disco do Megadeth. E a gente tem também com o nome The Institute, que vai ser o novo disco do King Diamond. Olha que nomes legais, né? O do Megadeth, ele remonta, né? Vários discos do Megadeth que tem 3 coisas, assim, né? So Far, So Good, So What, né? The Sick, The Dying, The Dead. E o The Institute, né? É o típico nome do King Diamond, né? Um disco pro King Diamond. Dá vontade de ouvir já, assim, e ver as letras, e ver a capa. Muito legal. E temos também grandes bandas que não tem confirmação que vão lançar em 2021. Se não sair em 2021, certamente vai sair em 2022. Mas tem boas chances dessas bandas também estarem lançando trabalhos neste ano. Eu tô falando do Anthrax, eu tô falando do Helloween com a formação nova dos 8 Pumpkins reunidos. Tô falando do Iron Maiden, que os boatos são muito fortes de um disco novo do Iron Maiden no segundo semestre. Tô falando do Judas. Tô falando do Metallica. Esse eu já acho difícil sair em 2021, mas existe boa chance também. Tô falando do próprio Queensryche. E eu queria que você falasse um pouquinho, a Crypto a gente já falou, eu queria que você falasse um pouquinho do Viper, né? Viper prometeu lançar um disco novo em 2021, um disco de inéditas. Depois de muitos anos, né? O último disco de estúdio deles de inéditas foi o All My Life. É uma banda que a gente tem uma proximidade, obviamente, muito, muito grande, e parece que Pete Passarello voltou a compor com tudo. Já ouvi uns trechos aí, o cara, excelente compositor, né? A gente que acompanha a banda desde o começo dos anos 80. Gênio, mago. Eu acho o Pete um dos maiores compositores do rock brasileiro, não só de metal, mas de rock. Mas é um cara que, quando ele fala que vai começar a fazer, quando ele tá motivado, aí ninguém segura. Então, boto muita fé nesse disco novo do Viper. E a gente vai trazendo novidades, né? Em primeira mão, no Wikimetal, sempre a gente vai trazer as novidades, quando eles entrarem em estúdio, quando eles começarem a gravar, quando tiverem um anúncio do primeiro single, o nome do disco, tudo isso vocês vão ver no Wikimetal em primeira mão. Mas, por enquanto, o spoiler que a gente pode dar é que, em 2021, tem disco novo de estúdio do Viper. Muito legal. Que ano 2021, no final das contas, hein? Além desses 20 discos que a gente listou, de quebra, se sair um disquinho, né? Do Megadeth, do Helloween, do Anthrax, do Iron Maiden, do Metallica, do Viper. Tá bom o ano, né? Tá bom o ano. Eu não vou dizer que... Ainda bem que a gente teve a pandemia, né? Mas já que a gente teve esse problema aí tão grave, né? Pro mundo, que pelo menos alguma coisa de bom saia disso, né? Então os músicos, eles estão realmente entediados, estão cancelando turnês, tiveram tantos problemas, né? Mas pelo menos eles levaram esses problemas para o lado criativo e estão aí nos presenteando com discos novos, músicas novas. O que seria de nós nessa pandemia aí sem os artistas, né, Daniel? Disso? Sem dúvida, sem artistas, sem filmes, sem livros, né? Sem tudo que às vezes é tão desprezado aí, né? É muito, muito importante, assim, para manter a saúde mental, a alma leve e a gente poder viver, né? Se divertir e ter esperança, e anos melhores virão. É isso pro nosso episódio 314? Excelente. A gente pode repetir, talvez, quando a gente tiver mais notícias, repetir talvez depois de março, fazer um episódio nessa linha, falando dos próximos meses aí do ano, talvez do segundo semestre, quando a gente tiver mais notícias, mais novidades aí para dividir com a galera. Total, acho que fica muito legal e fica um guia também, né, para as pessoas falarem assim, nossa, olha quanta coisa legal tá vindo, e a pessoa já fica ligada no Wikimetal, em todas as nossas plataformas, que tem todas as notícias lá, tanto no site, na nossa newsletter, que você pode assinar gratuitamente, nas nossas redes sociais, segue nossas playlists também no Spotify, no Deezer, que a gente vai montando com um monte desses sons novos toda semana, né, toda sexta-feira tem uma playlist que chama As Novidades da Semana, com tudo que a gente lançou, com tudo que saiu naquela semana. Isso é uma playlist que eu sempre sonhava em ter, né, alguém que centralizasse num lugar só tudo que saiu naquela semana, para eu conhecer tudo
saiu, muito, muito legal. Então, segue a gente aí no Wikimetal. Fechamos, Nando? Fechamos mais um programa, mais um Wikimetal aqui. Mais uma vez lembrando, né? Parabéns pelos 10 anos de Wikimetal. Quantos podcasts em 10 anos? 300 e quantos? 314. Esse aqui é o 314, né? A gente fez 312, né? Teve 2 desse ano. Eu não vou me arriscar a falar esse aqui é o... 314. Mas é por aí, é o episódio de número 314, né? Beleza, Nando. É cultura, hein? Nos vemos em 2 semanas, então, com mais um episódio do Wikimetal. Valeu, Daniel Gisler. Até mais.